Olá, meus amigos, bom dia, doutor Antônio Martins de Farias, mais uma vez aqui, muito feliz, muito obrigado aos 486 amigos que se inscreveram no meu canal, obrigado às 73 pessoas que visualizaram meu vídeo essa semana. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queiram entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Bom, hoje são 14 de agosto de 2024, portanto, eu estou gravando às 9 horas e 13 minutos. Muito obrigado mais uma vez. E o título é Apoio a Maduro, quem perde é o Brasil. Pois é, Brasil, Colômbia e México são grandes defensores do chavismo, portanto, apoiadores da ditadura de Nicolás Maduro. Como nós sabemos, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, se reuniram os Estados Unidos, a Venezuela e parece que coordenado pelo Brasil. E naquela ocasião foi feito um acordo de que o presidente Maduro aceitaria uma eleição livre e democrática e que aí os Estados Unidos tirariam as sanções econômicas aplicadas àquele país. Quando ele chegou na Venezuela, Nicolás Maduro chegou na Venezuela, ele disse, tá bom, a eleição será livre e democrática, mas afastou os principais opositores. Aqueles candidatos que tinham chance de vencer a eleição, ele disse que eram traidores da pátria e os fulminou, né? Então a eleição, o nascer da eleição na Venezuela já é uma fraude, né? E no dia 28 de julho, ele teve a eleição e ele viu que perdia, que estava perdendo. Quando ele apurou os votos e viu que perdeu, ele fechou lá o Colégio Nacional, Conselho Nacional Eleitoral, e meia hora depois decretou-se vitorioso. Mas, na verdade, houve uma fraude. Ele fraudou, alegou e alega que tem um hacker que invadiu as redes dos computadores lá da Venezuela e que, portanto, o vencedor foi ele. Tanto essa situação, né, que tem dado ao Brasil essa chance de esperar que Maduro mostre as atas. É óbvio que ele não mostrará, que ele não vai construir provas contra o crime, né, a favor dele, contra ele. Ele vai continuar negando e não vai mostrar as tais atas das urnas, né? Tanto é que o assessor especial do presidente Lula, que eu chamo de embaixador fake, né, já sugere que o presidente apresente como solução do conflito uma nova eleição. Seria uma espécie de segundo turno, onde disputaria o Maduro junto com o Edmundo Gonçalves. Essa proposta, com todo respeito, ela não vai levar a lugar nenhum. Eu acredito que isso é apenas para fazer um jogo a favor da ditadura de Maduro. Por quê? Porque quanto mais tempo passar, mais o povo esquece a fraude que ele praticou lá no dia 28 de julho deste ano, de 2024, portanto. É difícil, né? Como diz um velho ditado, quem colocará o chocalho no gato? Né? Maduro vai aceitar, negociar com a principal oposição dele, mesmo intermediado pelo Brasil, pela Colômbia, pelo México, aceitar que ele não venceu as eleições? Não, ele não vai aceitar. Ele vai continuar insistindo que a vitória foi transparente, que ele ganhou, que foi os hackers que invadiram os computadores e, portanto, não vai chegar a lugar nenhum. Isso, na minha opinião, só levou uma consequência muito grave para nós brasileiros. Primeiro, o Brasil, de acordo com a Constituição de 1988, lá no artigo 4º, diz o seguinte: respeito à soberania, respeito aos direitos humanos, além de outros itens. Nada disso está ocorrendo na Venezuela. Primeiro que ele não respeitou a soberania da eleição, a soberania do povo. Ele fraudou a eleição, rompeu com o princípio da soberania, o princípio universal, o sufrágio universal, que é o direito de votar, de escolher e ser escolhido cargo político. Claro que está no artigo 4º na nossa Constituição. Não conheço a Constituição da Venezuela, né?
é uma agressão que o Maduro, por exemplo, parece que tem mais de 2.000 pessoas presas. A principal opositora está fugida. Provavelmente, se brincar, esse Edmundo Gonzalez também será preso. Porque ele vai continuar na ditadura. Talvez ele fique quieto esses meses, uns 2 ou 3 meses, para não chamar a atenção do mundo. Mas esse prazo que o Brasil está dando é muito bom para Maduro. Por quê? Porque ele sabe que quanto maior o tempo, melhor para ele ficar consolidado na ditadura na Venezuela. Só que o Brasil perde, por quê? Porque o Lula, que é uma das representações, né, da esquerda no mundo, uma das principais lideranças, o Brasil se propôs, o governo Lula tinha como propósito se manter na liderança da América Latina. E ele é o melhor político, não é porque eu sou brasileiro, não. Eu podia ser mexicano, argentino, eu ia dizer, aliás, eu teria muita honra de ser mexicano ou argentino, porque eu adoro esses dois países, tenho uma paixão pela cultura do México e também pela cultura argentina, tá? Pela literatura argentina principalmente, né? E pelo tango, né? Vamos lá. Então, o Brasil perde essa situação. Porque os Estados Unidos também estão intermediando, negociando separado do Brasil, porque sabe que o Brasil apoia, de certa forma, o Maduro na Venezuela. A União Europeia também está tentando encontrar soluções, talvez contrário ao Brasil. Então o Lula, que se propôs a ser o líder do chamado Sul Global, perdeu. Nós perdemos isso, que era importante para nós brasileiros ter a nossa liderança no Sul Global, apesar do Sul Global, né, ser formado por China, Rússia e companhia, né, e tem os BRICS, que os BRICS nada mais do que um clube de ditadores, né, não serve para nada os BRICS, né, mas está lá, a Dilma lá está ganhando seu dinheirão lá, né, ganha dinheiro, que ela preside um condomínio de ditadores, que é China, Rússia, né, e companhia, né. Mas voltando aqui à questão da Venezuela. É que o Maduro, enquanto tiver o apoio das Forças Armadas, que eu respeito o problema da Venezuela, ele não vai ceder. Tá? O que caberia, na minha opinião, ao presidente Lula dizer, olha, acabou, não quero mais saber de você, não vou romper relações diplomáticas, mas você não é mais meu amigo. Mas o Maduro é amigo do Lula, é amigo do PT, é aliado ideologicamente. Crime? Não. O PT, o Lula, tem o direito de ter a ideologia que queira. Como eu tenho a minha opinião, o pessoal do PT tem a dele, respeitou, reconheceu, o PT reconheceu a vitória de Maduro, ok, paciência. Né? Mas isso prejudica demais o país. O Brasil perdeu a chance de se tornar um líder americano. Né? Por quê, gente? O imperialismo americano, os Estados Unidos, nos últimos anos, ele esqueceu a América do Sul. Porque o mundo ele mudou, né? O Oceano Atlântico deixou de ser o básico. Hoje o mundo está no Índico, está ali no mundo árabe, aonde estão os interesses americanos. Guerras, né? Aqui nós estamos vivendo, né? Com a questão de Israel, né? A questão da Ucrânia. Então os interesses americanos estão voltados para essas potências, não para o Brasil, nem para o México, nem para Cuba e muito menos. Então, o Lula teria a chance de assumir essa liderança. Mas, infelizmente, com esse apoio à Venezuela, fica muito difícil. Porque a própria esquerda latino-americana não apoia Lula. O presidente do México, muitos países que não apoiam a ditadura de Maduro. Então, o Lula está isolado e perdeu muito o Brasil. Ok? Bom, mudando um pouquinho de assunto, que o assunto é chato, talvez não desperta interesse, mas tem uma importância. Porque nós somos uma república democrática de direito. O que prevalece? A lei. Todo mundo tem que se submeter à lei. Todo mundo tem que se submeter à democracia. Né? A democracia é um regime, é um sistema que exige o cumprimento de regras, cumprimento de lei. Democracia não é, como muitos pregam, a bagunça. A bagunça é em ditaduras, como na Venezuela, como quis Bolsonaro quando tentou o golpe em 2023,
como fará se assumir de novo um próximo governo. Ele vai tentar de novo o golpe, né? Porque quem é ditador, não muda, né? É uma questão lógica, né? E não importa que se quer ficar com raiva de mim que eu vou chamar de Bolsonaro de ditador? Vou chamar sempre, porque ele foi um ditador, ele tentou dar o golpe, né? Ele passou os 4 anos tentando desrespeitar a Constituição, ele passou 4 anos desrespeitando as leis, desrespeitando as regras. Se você não gosta da Constituição, eu sei, eu entendo. Se você nunca leu a Constituição, entendo. Mas um presidente da República tem que respeitar a Constituição. Da mesma forma que tem que respeitar, como é o Congresso Nacional, respeitar a Constituição, que não está cumprindo com as chamadas emendas PIX. Né? Mas por que isso, gente? Falta de liderança política. E aqui eu quero, um dia depois, né, fazer uma espécie, não é lembrança, nem homenagem. Quem sou eu para homenagear? Né? Ontem, 13 de agosto de 2024, completamos 10 anos da ausência de Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, líder da esquerda, Brasil, né? O Eduardo Campos, no dia 12, deu uma entrevista, não me lembro se é o Jornal Nacional, o Jornal da Globo, se transformava num líder político naquele momento e seria uma grande liderança política que se tornaria conhecido. No dia 13, portanto, pegou um avião e poucas horas depois, ou poucos minutos depois, sofreu um acidente e morreu. Poucos dias antes de completarmos 10 anos da saudade de Eduardo Campos, que ainda é muito, nós ainda planteamos a vida de Eduardo Campos, a morte de Eduardo Campos, né? Houve outra tragédia no mesmo estado, onde 62 pessoas morreram num desastre aéreo. Essa semana, acho que foi sábado para domingo, né? Ainda estão os destroços, a força, né, o corpo de bombeiro, a aeronáutica, enfim, estão ainda tirando os corpos, fazendo no IML o reconhecimento dos corpos das vítimas. Por que esses acidentes? Porque no Brasil não se cumpre lei. O Brasil não se respeita a Constituição. Só para você ter uma ideia, eu fiquei sabendo, né, nesse momento, que a ANAC, que é a agência que cuida da aviação, está sem presidente desde 2022 e 2023, porque o Centrão, que é um grupo de ladrões reunidos em Brasília, políticos, deputados, senadores, que fazem parte do Centrão, né, não chegaram a um acordo. Quem paga isso? A sociedade. 62 pessoas que morreram. Quantos filhos, netos, mães, pais, esposas, esposos não estão pranteando, não estão chorando nesse momento? E o que vai acontecer? Nada. Porque as agências reguladoras que deveriam, quando foram criadas, era para regular o setor. Né? A Anatel, a Ancine, a ANA, a Agência Nacional de Saúde, né? Para regular o setor. Aí entrega-se, era para ser independentes, não ter presidente, indicação de partido político nenhum. Aí você vê, eles pegam agora, cada agência reguladora tem um partido que indica. Você acha que tem moral um PL da vida indicar um presidente não sei qual? Quantas agências reguladoras tem o PL? Você acha que alguém do PL, uma pessoa, o primeiro preso, o primeiro condenado, o primeiro réu do mensalão, que é o Valdemar Costa Neto, vai colocar alguém para trabalhar com transparência, com honestidade numa agência reguladora? Não vai, né, gente? Então, o que falta ao Brasil é essa falta de... o que acaba com o Brasil, essa falta de honestidade, essa falta de transparência. E talvez Eduardo Campos, né, viesse com esse novo discurso, porque ele tinha uma forma diferente de fazer política. Tanto é que, quando não estou aqui defendendo, não sei se o governo dele foi bom, não sei. Confesso a você, eu morava no Rio de Janeiro na época, 2014, né, e eu me lembro dessa tragédia. E eu confesso a você que eu não conheço a história de Eduardo Campos. Mas era uma liderança nova. Por que o que me faz acreditar que ele seria novo? Porque ele conseguiu, ele ficou quase sem oposição em Pernambuco. Isso é muito ruim, por um lado, mas por outro mostra que ele foi uma pessoa pelo diálogo, uma pessoa pela boa gestão.
E isso faz falta ao Brasil. Políticos vamos dizer assim, como dizia meu tio Abdias, né? Do calibre, né? De Eduardo Campos. Mas que tem o filho dele, que é o prefeito de Recife, muito bem avaliado, está garantido, acho, no primeiro turno de suas eleições deste ano, e com certeza, daqui a 2 anos ele se afastará e será candidato a governador e ganhará e será o próximo governador. Não gosto dessas dinastias, de ser, né, por Miguel Arraes. Miguel Arraes destruiu Pernambuco. O governo de Miguel Arraes foi um governo muito fraco em Pernambuco, mas tirou os governos do PT, os governos de Miguel Arraes, tiraram um pouco do brilho de Pernambuco, né? Pernambuco hoje está um estado pobre, um estado medíocre, sem infraestrutura, sem transporte, sem nada. Pernambuco é um estado quase, eu diria que Pernambuco é um estado falido, não temos rodovias, não temos nada. Pernambuco não tem nada, não tem segurança pública, não tem nada. Ah, você está criticando a atual governadora? Não, não estou, porque ela não tem condições de fazer nada. Primeiro, os medíocres políticos que elegeram. Né? O povo pernambucano elegeu muito, 49 deputados, eu acho que, né? Os piores, eu acho que a pior legislatura de Pernambuco é esta. Mas, infelizmente, é assim. Então, aqui eu rendo a minha homenagem a Eduardo Campos e, ao mesmo tempo, afirmo que a negligência, a falta de fiscalização que matou essas famílias de São Paulo, né? 62 vítimas. Culpe ao Centrão, que não indicou um presidente para a agência que regula o setor e ela ficou entregue às moscas, às companhias aéreas, pela ganância, porque não podemos, todo mundo informou que no dia daquela tragédia, aquele tipo de avião não podia voar, a não ser que ele voasse numa altura maior, que não era permitido. Mas que ele devia ter feito, abortado o voo, mudado de aeronave, porque ali você cuidava de vida. Mas o que é que o dono da companhia aérea fez? Ou os donos? Queremos ganhar dinheiro. Manda esse povo, que agora olha a tragédia. Porque não tem fiscalização. Era para o fiscal da ANAC lá no aeroporto, de onde saiu, dizer, não, esse avião não tem condições de voar. Porque dizem que ele não tinha ar-condicionado, que ele não tinha, a porta estava soldada, havia segurança. Isso é o que a imprensa está dizendo. Eu não estou aqui fazendo pré-julgamento. Agora, a culpa de quem? Que não tem fiscalização. Por quê? Porque os partidos políticos tomaram conta dos cargos, só se interessam em comer verba. E esse país, enquanto não descobrir, começarmos a eleger políticos honestos, temos que tirar esses desonestos políticos. Acabar com esse centrão. Porque enquanto existir um grupo, uma coisa chamada centrão em Brasília, nosso país não vai para lugar nenhum. Ok, gente, desculpa o assunto hoje, nem eu estou gostando, mas eu não posso deixar de falar, porque é importante a gente ter essa ideia dessa fragilidade, dessa falta de democracia na Venezuela. Nós sentimos a saudade de Eduardo Campos, porque era uma liderança que nascia, que podia ter mudado a cabeça, o pensamento da nossa elite. Talvez nós tivéssemos, se Eduardo Campos tivesse disputado a eleição, tivesse ganhado, governado esse país, nós não estaríamos nessa tragédia, com tentativa de golpe e companhias e companhia. Ok, gente? Mas, infelizmente, Deus quis assim, a gente tem que respeitar, mas temos que prantear, temos que chorar a saudade de Eduardo Campos, porque ele fez falta ao Brasil. Eu espero novas ideias, novas lideranças em Pernambuco que possam surgir. Ok? Muito obrigado e até a próxima.